Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Que live importante hoje. Sejam muito bem-vindas a esse Bom Dia Comigo, essa live rapidinha que a gente faz aqui de manhã, com temas que eu nomeei princípios do tratamento do comer emocional. Bom dia, bom dia. Peguem um café, eu acabei de terminar de tomar o meu café. Tô aqui bonitinha, sentadinha para conversar com vocês hoje sobre ansiedade e desconexão. E eu preparei, eu não sei se vocês têm acompanhado todas as lives, mas eu preparei 10 lives, hoje é a live número 7, que são lives dos princípios do tratamento do comer emocional. Porque, se você não está sabendo, no dia 4 de abril, semana que vem, segunda-feira, a gente vai iniciar o workshop do comer emocional. Então, essas 10 lives são lives de preparação, de esquenta, né? Lives que eu preparei para construir consciência, para que vocês possam aproveitar o workshop que vai começar dia 4 com a maior quantidade possível de consciência, de preparo, para que vocês aproveitem ao máximo o workshop que vai começar no dia 4. Então, todas essas lives, gente, estão disponíveis aqui no Instagram, elas fazem parte do workshop, são 10 lives, né? Hoje a live é Princípios do tratamento do comer emocional número 7 e o tema é ansiedade e desconexão. Eu preparei umas coisas muito legais para discutir com vocês. Quem quiser me dar bom dia, quem quiser trocar ideia, vamos estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema que é super importante. E é importante a gente estar nesta consciência do que acontece quando a pessoa chega para o tratamento. Porque um dos pontos dessas lives e desses temas, e hoje é a live número 7, então já teve outros temas aí, né, importantes também, mas a live de hoje mostra muito o perfil emocional de pessoas que chegam para o tratamento do comer emocional, né? Ou que chegam para o tratamento da compulsão alimentar. E vocês sabem que eu atendo diferentes tipos de transtorno alimentar, mas aqui, né, nesse canal e esse workshop, ele é muito voltado para pessoas que têm um comer emocional e que têm uma compulsão alimentar, que é a maior parte da população, na verdade, né? São os transtornos e as questões mais prevalentes na população. E não quer dizer que só quem tem comer emocional tem ansiedade, mas a ansiedade tem um papel especial na desconexão dos pacientes que têm um comer emocional. Então, por isso, pega uma cadeira, fica aí, pega um café e vamos conversar. Eu tô vendo alunas queridas, eu tô vendo pessoas conhecidas. Um beijinho para todas que estão aqui comigo. Que bom, é um privilégio, uma honra ter vocês aqui. Eu sei que vocês já me escutam já faz bastante tempo e que bom a gente poder trocar. Tem pessoas que eu não conheço. Eu sou muito boa para nomes, gente. Bom dia, Nédia, bom dia. Então, vamos lá, né? Quando a gente recebe pessoas com comer emocional para o tratamento, eu posso dizer que 10 a cada 10 pessoas, elas têm essa questão que eu vou falar hoje para vocês. Elas têm uma desconexão com o próprio corpo. E eu vou explicar um pouquinho mais para que vocês compreendam. Eu sou bem professorinha, eu gosto que a pessoa, mesmo que ela não seja profissional da área da saúde, que ela entenda o que está acontecendo com ela. Então é muito comum a pessoa que chega para o tratamento, ela tem um alto nível de ansiedade e uma grande desconexão com o próprio corpo. E a desconexão com o corpo, ela faz parte do próprio comer emocional e da própria compulsão alimentar. Só que, sabe aquela expressão assim que vira uma bola de neve descendo a montanha? Porque quanto mais a pessoa tem exageros alimentares, mais ela fica desconectada, porque é uma forma de defesa. E quanto mais desconectada, mais suscetível ela está a ter exageros. E assim vai virando um ciclo de muita desconexão e exageros alimentares. E o grande ponto aqui é que vocês comecem a perceber de que forma que isso está aí, de que forma que isso está acontecendo e também perceber as coisas que acontecem com vocês, legal? Então, essa desconexão,
ela vem não só do próprio corpo, mas de alguns sinais sensoriais, que são extremamente importantes quando a gente fala do tratamento de comer emocional, né? Então, todos nós temos funções, né? Essas funções, eu acho que até vou fazer um post qualquer hora dessa sobre essas funções. A gente tem basicamente 4 funções que a gente usa muito no tratamento aqui, né, do comer emocional. A gente usa muito a função sensorial, a gente usa muito a função intuitiva, né? O sensorial, a intuitiva, a função sentimento, né? Os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. São 4 funções que elas estão descritas na psicologia por vários mestres aí da psicologia, né? E essas funções, elas se interligam e elas estão tanto na nossa mente quanto no nosso corpo. Eu até postei um trechinho ontem no Reels de uma live, outra que eu fiz, em que eu explico que o comer emocional, ele é uma questão somatopsíquica. O que quer dizer isso, doutora Pri? Não fala difícil comigo essa hora da manhã. Quer dizer que o comer emocional, ele tem questões no nosso corpo e na nossa mente. E corpo e mente estão interligados, né? A gente não fala assim, tá aqui só na cabeça. O que acontece na cabeça, acontece no corpo. Vocês já ouviram aquela expressão corpo são, mente são? Vocês já ouviram essa expressão? Essa é uma expressão que é muito verdadeira, né? Hoje a psicossomática já mostra isso, né? Porque o que acontece na nossa mente, quando a nossa mente não está legal, muitas vezes o nosso corpo começa a produzir sintomas. E quando o nosso corpo não está legal, a nossa mente também pode ficar muito abalada. Então, o corpo e mente não são coisas separadas, né? Eu sei que a gente fala corpo e mente, né? Mas na verdade, é uma coisa só. E quando a gente tem essas 4 funções que eu tô falando para vocês, né? Que são funções importantíssimas na nossa vida, né? E a gente, às vezes, tem alguma delas desconectadas, que é o caso do que a gente vai falar hoje, a desconexão das funções sensoriais, principalmente, né? Então, quando a gente tem uma desconexão, a gente não está privilegiando essa função, ou essa função de alguma forma não está bem adaptada, ou a própria compulsão, o próprio comer emocional tem feito com que você tenha se conectado menos com esses sinais, ou você confia menos nesses sinais. E isso acontece muito na dinâmica do comer emocional, né? E quando essa função está mais desconectada, a sua tendência é compensar de uma outra forma. E como que as pessoas geralmente que têm comer emocional fazem, né? Uma coisa muito típica que elas fazem para compensar isso. Elas ficam muito na cabeça delas. E é interessante, às vezes eu tô atendendo uma pessoa e ela fala assim pra mim, não, porque eu exagerei, porque a quantidade que eu pus no meu prato foi demais, né? Mas ela tá usando a cabeça dela para saber o que tá certo e não o sensorial dela. Isso é muito comum, né? O privilégio da função pensamento, porque a função sensorial está mais desconectada. E isso acontece muitas vezes, por conta dessa danadinha chamada ansiedade. Então, existe muitas vezes a ansiedade que no comer emocional e na população de uma maneira geral, a ansiedade ela é muito mais de pensamento. Aquela pessoa que tem uma mente agitada, uma mente acelerada, uma mente que não para. Às vezes pode estar prejudicando o sono. É muito comum que essa pessoa às vezes tenha uma dificuldade com o sono, porque ela tem essa agitação mental, não é verdade? Ela tem esse excesso de pensamentos. E às vezes os pensamentos podem muito bem estar relacionados à comida, ao corpo, à dieta, ao que eu deveria estar comendo. E esse excesso de pensamentos, né, essa forma, né, de funcionar, essa dinâmica que vai sendo reforçada aí, ela vai gerando ainda mais uma desconexão com esses sinais mais intuitivos, mais sensoriais e mais corporais. Então, todos nós temos essas funções, e essas funções são recursos
à nossa disposição. Mas geralmente quem tem problemas com a comida tem dificuldade de confiar, de acessar, de perceber esses sinais sensoriais, esses sinais mais corporais. Por isso que o tema da live de hoje é a ansiedade e a desconexão. E o grande ponto é que quanto mais a pessoa está desconectada desses sinais sensoriais, ela está desconectada desses recursos que estão ali dentro dela, né? São recursos somatopsíquicos que estão lá à disposição dela. Quanto menos conectada com isso ela está, mais bagunçada vai ficando a alimentação dela. Ela às vezes não sabe o que comer, ela às vezes não sabe quando parar, ela não consegue perceber os sinais, né? A própria saciedade é muito difícil. Então, por que esse tema está aqui na live Princípios? Porque eu quero que vocês construam essa consciência, vocês já comecem a perceber, puxa vida, realmente eu tenho um pouco dessa desconexão que a doutora Pri está falando, né? Para que vocês cheguem lá na aula 1 do workshop, especialmente na aula 1, e tudo faça sentido, né? Porque eu quero que vocês já comecem a aplicar e transformar algumas coisas aí. O workshop vai servir exatamente para isso, para ensinar algumas coisas do comer emocional para vocês, para que vocês já coloquem em prática. Então, quando a gente toma consciência, muitas vezes a gente já começa a produzir mudanças, né? Muitas vezes a gente já começa a falar assim, nossa, mas realmente, será que eu consigo fazer alguma coisa de diferente? Por quê? Porque a desconexão, ela gera compulsão. A desconexão gera compulsão. É uma fala que eu vou tentar repetir mais vezes aqui. A desconexão gera compulsão. Por isso que no tratamento do comer emocional, as técnicas, as estratégias, os recursos terapêuticos precisam ajudar você a se reconectar, a usar essas funções, a, de alguma forma, desenvolver essas funções que estão aí dentro de você e que algumas vezes você não está conseguindo se conectar. Isso é muito típico quando as pessoas me contam como que elas se alimentam, né? Algumas coisas que eu costumo ouvir. Doutora Pri, eu me alimento e às vezes eu como muito rápido. Eu como na velocidade da luz, eu já brinco, né? Você come na velocidade da luz, né? Doutora Pri, eu como olhando o celular. Eu como ouvindo um podcast. E para algumas pessoas, tá tudo bem elas se alimentarem comendo, ouvindo alguma coisa, né? Tá tudo bem elas ficarem no celular. Mas para outras, especialmente para quem tem um comer emocional, pode ser uma furada. Porque se essa pessoa já tem um nível de desconexão, ela já tem um excesso, né, de pensamentos ali, um pensamento acelerado, ela já tem uma desconexão com o corpinho dela e isso vai chegar ali na comida, né? Então, aquelas recomendações que muitas vezes as nutris tipicamente dão, né? E que faz muito sentido, gente. Não come na frente da TV e tarará. Por que isso? Porque muitas pessoas que têm um comer emocional têm essa desconexão que eu estou explicando para vocês e frente a essa desconexão, o que acontece, gente? Elas tendem a se alimentar de uma forma mais desconectada. E se você está desconectada na hora de você se alimentar, o que vai acontecer minimamente? Você vai comer talvez mais, você vai comer mais rápido, você vai tender a passar da sua saciedade, você vai tender a exagerar, você vai tender às vezes até a ficar mal, você vai tender a se sentir culpada, porque você também julgou muito pelo pensamento, pelo que você viu. Então, esse nível de confusão que vai gerando a desconexão é uma coisa que às vezes está no dia a dia das pessoas. Pode ser que esteja no seu dia a dia, né? Conta aqui pra mim se você está se identificando com isso que eu tô falando, né? E para algumas pessoas é ok, para algumas pessoas não vai fazer um grande estrago, mas para quem tem um comer emocional, tudo que for te deixando mais desconectada ou mais ansiosa, vai sim fazendo um estrago, vai sim fazendo com que você fique cada vez mais desconectada e cada vez mais exagerando. Então, eu digo que é um ciclo sim, o comer emocional vai virando essa bola de neve e
a desconexão tem um papel muito importante nisso. Então, o que eu convido vocês aqui na live de hoje? A refletir sobre o nível de conexão que vocês têm com o corpo de vocês e como que vocês usam os sinais sensoriais. Como que estão os sinais sensoriais de vocês? Vocês usam esses recursos ou tem algumas coisas que são mais difíceis para vocês de dizer, né? Que sinais sensoriais que estão ali, né? Que sinais sensoriais que às vezes você não percebe? Ou como que andam também as tuas funções intuitivas, né? Se vocês me conhecem há mais tempo, vocês sabem que dos objetivos do meu tratamento é ajudar as pessoas a construírem uma alimentação consciente e intuitiva. E o que é uma alimentação intuitiva? É uma alimentação em que a pessoa usa esses sinais. Usa o sinal sensorial, usa o próprio sentimento, porque ela não usa a comida para lidar com os sentimentos, ela lida com os sentimentos dela, ela usa a intuição para saber o que ela precisa, saber o que ela pode comer, o que deve comer, o que faz sentido ali para a vida dela. Então, todos esses sinais sensoriais, todas essas funções que eu estou explicando para vocês, são funções muito importantes no tratamento. Qual que é o típico? É a pessoa ter um excesso na função pensamento, né? Tá tudo aqui muito na cabeça dela, tá tudo muito na cabeça. E a alimentação não devia estar na cabeça, porque a alimentação precisa do nosso corpinho, precisa que o corpo colabore, né? Porque vai estar no corpo os nossos sinais sensoriais, por exemplo, de fome e saciedade. A própria sede, né, é um sinal sensorial, corporal, está no nosso corpo, né? A própria ansiedade. Como que a gente vai perceber os nossos sentimentos, os nossos estados emocionais se a gente não está conectado com o nosso corpo? É muito típico também, não é bem o tema de hoje, mas é muito típico também eu perguntar para os meus pacientinhos, para os meus alunos, né? Como é que você se sente em determinada situação? Como é que você se sente quando tal coisa aconteceu? Ou como é que você se sentiu? E às vezes a pessoa não consegue dizer, ou ela não consegue nomear, né? Porque tem pessoas que têm essa função sentimento menos desenvolvida. E é quase como se estivesse lá mais embaixo, né? Na mente dessa pessoa. E o que acontece quando a pessoa não tem um bom contato com essa função? Ela vai tender a comer de forma emocional. Então essa é uma outra função, que daí isso eu vou falar com vocês mais pra frente lá no workshop, mas é uma outra função que geralmente a gente precisa sim cuidar, porque senão ela faz estrago. E é uma função, gente, que tem tudo a ver com o nosso corpo, né? Mas percebam que o comer emocional, ele tende a estar junto com muita insatisfação corporal. E o que acaba acontecendo quando a pessoa tem uma grande insatisfação corporal? Ela tende a estar ainda menos conectada com esse corpo. Ela tende a estar ainda mais na cabeça dela, né, num lugar muito crítico, num lugar muito de julgamento a respeito do que ela faz, do que ela escolhe, né, do que ela devia estar fazendo, do que ela não devia estar fazendo, né? Então, esse privilégio e o excesso de pensamentos ajuda essa pessoa a estar mais ainda desconectada do corpo. Então, o que a gente propõe aqui, né? E o que eu trago para vocês, além da construção da consciência, para que o workshop seja sensacional? Eu na verdade, achei fantástica essa ideia da gente construir consciência para chegar no workshop num nível diferente, né? E eu acho que está funcionando pela quantidade de directs que eu tenho recebido, ou pessoas que têm comentado comigo, que assistiram a live tal e que ficaram pensando nisso, naquilo outro. Até meus pacientinhos de consultório me trazem isso também. Não, eu assisti a live, Tô pensando em tal coisa, aquilo me chamou a atenção, realmente tinha me esquecido disso. Então, esse nível de construção de consciência, ele é muito legal, né, gente? Ele é muito interessante. Então, eu acho que as pessoas vão chegar muito melhor no workshop.
E o que eu queria deixar de dicas aqui, né? Como que eu posso fazer então, Priscila? Eu tô percebendo que eu tenho isso que você tá me falando, eu tô percebendo que eu tenho esse nível de desconexão, me ajude, o que eu faço? O que eu faço agora, né? Porque o desequilíbrio tá aqui, a ansiedade é minha inimiga, eu não consigo perceber os sinais sensoriais de fome e saciedade, tá tudo bagunçado aqui. Calma, né? Vamos lá. Primeira coisa, tomar consciência. A consciência já abre o caminho para a mudança, né? Quando a gente toma consciência, eu digo assim, a gente já começa a curar, né? Curar entre aspas aqui, né? A gente já começa a curar quando a gente toma consciência das coisas. Então, muitas vezes já produz mudanças. O que eu proponho que vocês tentem fazer, né, para colocar um pouco em prática isso? É buscar estar mais conectada mesmo. Na hora de se alimentar, principalmente, né? Antes de começar a comer, põe os pés no chão, respira, né? Se conecta, busca querer saber como é que eu tô me sentindo, né? O que tá acontecendo aqui comigo, né? O que tá acontecendo no meu corpinho? Eu tô com fome? Eu não tô, né? Você ir trazendo essas perguntas para você mesma, essa conexão com você mesma, né? Essa forma de você também se perguntar e querer saber mais sobre o que está acontecendo com você ao longo do dia. O que acontece muitas vezes com as pessoas? Elas vivem naquele automático, né? E a nossa mente gosta do automático, ela gosta das coisas automáticas. E qual que é o grande problema do automático? É que ele também gera desconexão, ele também te deixa menos conectada. Então, para sair do automático, requer um esforço consciente, que é de vez em quando você estar se perguntando, tá, mas como é que eu tô me sentindo agora? Tá, mas eu tô com fome? Não tô? É fome? É vontade? Aquelas perguntas típicas, né? Você buscar se conectar, especialmente quando você for se alimentar. Quando a gente vai se alimentar, é um ótimo momento para a gente buscar estar mais conectada com nós mesmos. Como que as pessoas geralmente se alimentam? Elas se alimentam, como eu até já contei, né? Às vezes distraída com o celular, ou a cabeça dessa pessoa está pensando em tudo, está pensando no e-mail que tem que mandar, está pensando no boleto que tem que pagar, está pensando nos boletos, né? Brinco, está pensando em tal pessoa que tem que conversar, tá pensando no problema, está pensando no que ela tem que fazer depois e não está pensando no que ela está fazendo ali naquele momento. Não está conectada com aquela comida, não está conectada com aquele momento de se alimentar. Seja porque às vezes gera muita culpa, seja porque ela tem essa desconexão com o sensorial, seja porque ela está muito ansiosa também. Mas todas essas possibilidades, gente, a solução é a mesma. É você estar buscando a conexão com aquele momento. Então, acho que essa já é uma ótima sugestão para vocês tentarem colocar em prática, né? Especialmente quando vocês vão se alimentar. Colocar os pés no chão é estar na realidade. Respirar profundamente é conectar com o corpo e buscar não ficar com a cabeça pensando lá na morte da bezerra, em qualquer outra coisa que pode passar na sua cabeça ali naquele momento, e você separar aqueles minutos, porque às vezes é muito pouco o tempo que a gente leva para se alimentar, para você estar conectada com o que você está fazendo. Isso pode parecer muito simples. Pode falar assim, mas não é isso. O comer emocional não é só isso. Não estou dizendo que é só isso. Mas eu conheço muitas e muitas e muitas pessoas que eu já atendi e que só fazer isso já foi muito importante, já foi muito significativo, já fez transformações muito reais na vida dessas pessoas. Porque às vezes a pessoa está esperando uma solução muito mágica e pode ser muito mais simples do que ela imagina. Então, estar conectado ali, né, com o alimento, estar ali naquele lugar, né, presente naquele momento ali, né, estar consciente e presente naquele momento, pode fazer toda a diferença na conexão. Claro que se você tem uma ansiedade muito grande, às vezes a tua cabeça tá super agitada no teu dia a dia, né? Se algum de vocês tem uma mente agitada, aquela mente assim super... aquela mente que não para, aquela mente, né, que parece um liquidificador, eu brinco, né? Aquela mente que parece um liquidificador. Então, se a sua mente parece um liquidificador, provavelmente você tem uma ansiedade muito alta.
né? E o que que a gente faz para lidar com essa ansiedade muito alta? A gente busca conexão. Então você vai buscar essa conexão, você vai buscar estar ali naquele momento que você está se alimentando, e isso pode ser incrível, tá? Então eu deixo essa dica, essa sugestão para vocês, para que vocês já tentem colocar em prática. Lembre, essa é uma live que ela faz sentido estar aqui para que vocês aprendam isso aqui antes de chegar lá no workshop, na segunda-feira. Então, busquem realmente estar abertos a isso tudo que a gente está trazendo aqui, né, nessas lives. Então, busca essa conexão, busca estar aqui, ó, nesse pé no chão, nesse momento de se alimentar e buscar essa conexão, sair um pouco da cabeça, eu digo assim, até descer um pouco, né? Como se a tua intenção estivesse toda aqui, né? Teu pensamento estivesse todo aqui acelerado, liquidificador, e você nesse momento vai tentar que essa energia desça, que você se conecte com o seu corpo, com essas funções aqui, né? Principalmente essas 3 funções que eu expliquei há pouco, que são fundamentais quando a gente fala de comer emocional e de compulsão alimentar. Então, eu espero que isso tenha feito sentido para vocês, gente, porque de verdade é muito importante isso aqui que eu tô trazendo. Claro que às vezes não é só você buscar essa conexão, né? O tratamento às vezes tem várias técnicas, tem vários recursos terapêuticos, tem várias coisas que a gente ainda aprende, que a gente ainda coloca em prática, mas eu acho que para começar a construir consciência, né, para estar aqui numa abertura para o tratamento, esse é um dos princípios, sim, do tratamento do comer emocional. A gente poder perceber as desconexões, a ansiedade, a gente poder até mesmo assumir a responsabilidade sobre isso. Lembrem da live de autorresponsabilidade, né? Não adianta dizer, é o meu trabalho, é minha não sei o que, é tal coisa, porque isso é uma questão muito interna, tá? De não privilegiar algumas funções, de não conseguir se conectar com o sensorial. Isso é uma coisa muito interna e que às vezes falta, né? Às vezes a pessoa tem um nível de ansiedade muito alto, às vezes a pessoa tem essa dificuldade. E aí, o que eu vou dizer pra vocês, gente? Aproveitem esse conteúdo. Todas essas lives trazem isso tudo, trazem essas provocações para que vocês possam colocar em prática, desde já, para chegar lá no dia 4 de abril, que vai começar o workshop, muito mais conectadas com vocês e muito mais abertas também para o conteúdo que vai ser ensinado lá, porque o conteúdo que vai estar lá é um conteúdo também muito especial. Relembro que todas essas lives, junto com as aulas do workshop, ficam disponíveis por tempo limitado. Depois a gente vai tirar tudo do ar, a gente vai voltar para a nossa programação normal. Então aproveitem, né? Aproveitem para assistir todas as 10 lives. Hoje é a live número 7, tá? A live número 7. E amanhã tem mais live, no mesmo bate-horário, no mesmo local. E é isso, pessoal. Quem quiser e preferir assistir no YouTube, todas essas lives também estão sendo postadas lá, tá? Então, tem gente que fala pra mim, eu prefiro assistir no YouTube. Vai lá no YouTube, no meu canal que tá lá, tá? Aproveita e me segue, curte, maratona, porque tem um monte de vídeo, um monte de aula, um monte de coisa lá. Então, vocês já podem até aproveitar isso tudo que tem lá, fazer uma maratona. Doutora Priflix, né? Faz a maratona para vocês começarem o workshop afiadíssimos, cheio de energia, para conseguir já colocar em prática o que eu vou ensinar lá para vocês, tá bom? Especialmente na aula 3, tá? A aula 3 é a aula de sexta-feira à noite, é só para os guerreiros, mas é a aula mais importante de todo o workshop na semana que vem. Então, eu, se fosse vocês, colocaria na agenda às 8 e 7 da noite, na segunda, na quarta e na sexta, o compromisso de vocês, se vocês querem resolver o comer emocional e se vocês querem melhorar, ter uma melhor relação com a comida, com o corpo, ter um estilo de vida legal, é o compromisso de vocês na semana que vem, legal? E é isso, pessoal. Se qualquer coisa, mandem aqui, comentem aqui se fez sentido, se não fez. Um bom dia, um beijo para todo mundo que passou por aqui, me mandou beijo, me mandou coração. É sempre muito gostoso estar aqui com vocês nessa live de manhã. Tô adorando, não vou parar mais de fazer live de manhã. Já adorei. Eu sei que um monte de gente não pode, que prefere de noite, mas eu prefiro de manhã. Fico com essa cara aqui felizinha.
E é isso, pessoal. Beijo grande para vocês, um bom dia e até amanhã para mais uma live Princípios do Tratamento do Comer Emocional. Tchau, tchau. Até mais.